Pode Não Pode, como é que vão vocês, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Gente, olha só o que tem nas minhas mãos, a revista Super-Homem número 46, publicada pela editora Abril, lá na década de 80, em abril de 1988, olha que legal. Gente, essa revista aqui, ela é um marco no pós-crise nas Infinitas Terras aqui no Brasil, tá? Porque ela é a primeira revista do Super-Homem que traz uma nova equipe criativa, né? Que trabalhou paralelamente com John Byrne na reformulação do Homem de Aço, né? Essa equipe, ela consiste na dupla Marv Wolfman no argumento e o Jerry Ordway na arte. Essa capa aqui já está com a arte, inclusive, do Jerry Ordway. Olha só que legal, bacana, né? A assinatura dele aqui, ó, Jerry Ordway. Beleza. E traz uma história bem confusa, pelo menos a princípio, tá? Vamos lá. A história, ela é intitulada, tá aqui na terceira página, Terror em Metrópolis. Olha a dupla aqui, Marv Wolfman e Jerry Ordway, né? A arte final do Mike McClellan, tá? Não conheço muito bem esse arte finalista não, mas enfim, eu falo confusa pelo seguinte: a história, ela começa num hospital. A família da Lois Lane tá aqui, né? Aqui tá a Lois, aqui tá a Lucy, irmã da Lois, o Sam Wayne, tá? E a mãe da Lois aqui, Eleanor, tá? É a família da Lois Lane. E a mãe da Lois Lane está internada. A gente acaba descobrindo aqui que foi um acidente, um laboratório, né? Na primeira página já é dito isso pelo Sam Lane. E Abril dá uma pisada na bola aqui com a gente pelo seguinte: ela não fala como foi esse acidente e ela não fala em que edição foi esse acidente, tá? Coisa similar aconteceu quando a Lucy Lane, que ela inclusive cita aqui que ela teve uma cegueira em algum momento, né? Então coisa similar aconteceu com a Lucy Lane, falando que ela sofreu um ataque terrorista, né? Ela estava trabalhando, a aeromoça, né? Ela estava trabalhando e o avião dela foi atacado, tá? Isso tudo, essa questão da Lucy é tratada nessa revista aqui, Super-Homem número 42, que a gente inclusive tem vídeo dela aí, é só vocês buscarem aqui no nosso histórico, o Super-Homem de John Byrne, ou Superman, você decide aí como você quer chamar, tá? Então esse tipo de situação me deixa extremamente chateado, porque o leitor tem que caçar, cara, o que aconteceu. Eu acho isso muito, muito chato mesmo. Se é que a gente teve essa história contada aqui no Brasil, né? Em algum momento, se é que essa história foi contada de alguma forma, tá? Enfim, a Lois sai vai ter uma parte da trama, né? Existe esse núcleo da trama aqui, envolvendo a Lois e a questão da mãe dela, tá? E aqui a gente já parte para outro núcleo da trama, que é o seguinte: o título eu já falei para vocês, é Terror em Metrópolis, e ele é justificado por um ataque terrorista na cidade de Metrópolis, tá? E nos Estados Unidos, tem ataques em outros lugares também, pelo que eu entendi, né? Esses ataques, eles são cometidos por uma liga, né? Um núcleo terrorista chamado Liga pela Liberdade, né? Lá de um país chamado Turek, ok? Então há esse ataque a prédios, alguns prédios públicos, outros edifícios também, tá? Eles atacam a prefeitura mais pra frente. E o plot, o inimigo o vilão dessa história acaba sendo essa liga, né? O vilão, vamos dizer assim, físico, né? Que é quem o Super-Homem tem que enfrentar fisicamente, tá? A história apresenta também aqui mais um núcleozinho, a Cat Grant, tá? Ela aqui é uma personagem importante do cânone do Super-Homem, tá? A Cat Grant é uma jornalista também, é uma entrevistadora, tá? Tratada como fofoqueira. A personalidade dela, com o passar dos anos, foi sendo tratada e ela foi se tornando menos vazia, né? Ela e o Clark têm aqui um flerte, né? Quando eles se conhecem. O Perry White apresenta eles aqui, tá? E aqui nessa página tem mais um detalhe interessante, que mais uma vez eu não entendi o que a Abril quis passar pra gente aqui, cara. Pra vocês verem como é delicado, cara, o editorial de uma revista em quadrinhos. Olha só, o
o Perry White ele recebe uma ligação, né, e diz: é para você, Kent. E aí o Clark está conversando com alguém no telefone e ele fala assim: claro, Sr. Gunderson, eu entendo a situação. Vou ver se consigo encontrar o Super-Homem, né? Olha a Cat já olhando para ele, já estavam flertando desde o início, tá? Desde que se conheceram. Essa situação do Gunderson, caras, meus caros amigos e amigas, ela é tratada nessa revista aqui, que foi o nosso último vídeo do Super-Homem, na revista Super Amigos número 31. Esse Gunderson, ele liga pro Planeta Diário para poder atrair o Super-Homem para uma armadilha, né? Ele acaba tomando o corpo do Super-Homem, né? Ele consegue colocar a consciência dele dentro do corpo do Super-Homem. O Super-Homem enfrenta os Novos Titãs aqui. Só vocês irem no último vídeo do Super-Homem, que vocês vão ver o que eu falo sobre essa revista. Então, voltando aqui para nossa história, para nossa historinha aqui do Super, o Super-Homem ele recebe essa ligação, né? E ele parte para alguma outra informação. Eu não sei o que houve aqui. Se teve um erro de tradução, o que houve, mas eles partem o Super e a Cat Grant, eles vão almoçar, né? E logo depois do almoço eles encontram o Professor Hamilton. Caiu até a revista aqui, ó. Eles encontram o Professor Hamilton. Quando eles encontram o Professor Hamilton, o Clark fala aqui, olha: Clark Kent do Planeta Diário, Professor Hamilton, o senhor ligou para nós, lembra? E o cara não fala nada do almoço, que ele estava indo almoçar com a Cat Grant. Era para ser o Gunderson ter algum aviso sobre ele, né? E aí eles vêm conversar com o Hamilton. Eu, sinceramente, eu não entendi o que rolou aqui. Se foi um problema de tradução, se foi um problema da edição, né? Mas enfim, um personagem novo é apresentado aqui também, tá? Que é o Professor Hamilton, que ele também se torna muito importante no cânone das histórias do Super-Homem pós-crise, né? O Professor Hamilton está revoltado aqui porque o governo cortou verba dele, né? E ele criou um campo de força que poderia proteger todos os Estados Unidos, né? O Super-Homem ele vê aqui que o campo de força ele realmente funciona, né? Que ele deu uma porrada aqui e não funcionou, né? Então acontece esse encontro aqui, tá? Tudo de uma forma muito jogada, e o Super-Homem de repente do nada ele vai embora porque ele escutou mais um ataque. Ele começa a enfrentar a tal da Liga, tá? Aqui a Liga dentro de um robô gigante. E é um robô ridículo ainda por cima, porque ele imita uma minhoca, olha só. Ele vai por dentro da Terra, né? Ele vai pelo subsolo, né? Tem um momento que eles até falam que boa energia, né? E eles querem, olha, as forças do imperialismo mataram muitos dos nossos compatriotas. É justo que a Liga pela Liberdade busque vingança, né? Eles falam que os Estados Unidos, né, que é essa força imperialista, né, atacou Kyurek de alguma forma, tá? Tá aqui a Liga, eles se chamam por números, né? Enfim, eles atacam o Super-Homem e arrebentam o Super-Homem aqui com até certa facilidade com esse maquinário, né? Então a gente teve, estou tentando explicar aqui da melhor forma possível, a história realmente ela começa muito confusa. Então a gente teve um núcleo da Lois, que a gente vai voltar para ele agora, e a gente teve o núcleo do Super-Homem com a Cat Grant, né, do Clark Kent com a Cat Grant, que ele abandona ela para poder enfrentar a Liga, né? A gente volta aqui depois com a parte mais interessante da história, que é justamente o que trata do problema da Lois com a mãe dela, né? A Lois ela é atacada por um capanga do Lex Luthor. Eu acredito que isso aqui também seja um problema de coloração, porque eu não creio que o cara estivesse usando essa roupa rosa choque, tá? E após a Lois ser atacada por esse capanga do Lex Luthor, ele explica para ela que o laboratório onde teve o acidente da mãe dela se tornou um subsidiário das empresas, né, da LexCorp, tá? E que os homens dele se sentiram culpados, e ele também, pelo que aconteceu com a mãe dela, e eles descobriram um soro que poderia ajudar a mãe dela, né? Só que ela teria que tomar esse soro mensalmente. Ele fala para Lois que ele tem apreço por ela, né? O Lex Luthor nessa época aqui no pós-crise ele é apaixonado pela Lois, tá? E fala que a mãe da Lois tem que tomar o soro mensalmente
convence a Lois a jantar com ele para ele poder explicar a situação. A Lois até vai até o jantar, né? Afinal de contas ela quer salvar a mãe dela, e ela aceita a ajuda do Luthor. Olha só, eles estão voando num Concorde, cara, um avião que não existe mais, tá? Típico da década de 80. O Luthor é tão rico que tem um Concorde, né? Paralelamente, o Super-Homem ainda está enfrentando o pessoal da Liga, né? Tem um detalhe interessantíssimo aqui também, que é esse combate aqui na frente de um cinema, que o Super-Homem está enfrentando a Liga e está passando no cinema, ó, Stallone Cobra, né? Essa época aqui na década de 80, no final da década de 80, o Stallone fazia muito sucesso, inclusive no Brasil, né? O Rambo é citado também de alguma forma aqui em forma de deboche, né? Um policial cita esse nome quando está havendo o ataque. Então isso é bem interessante, deixa a revista obviamente datada, né? Mas é interessante para a gente ver como é que era na época, tá? Enfim, o Luthor, ele parece que ele tem uma outra mulher, né? Uma tal de Liliane, né? Que, cadê o nome dela? Deixa eu ver se ele fala aqui. Ele fala em algum momento. Enfim, pouco importa. Ele tem uma espécie de mulher aqui, e ele explica para essa mulher que na verdade ele que causou o acidente, né? Ele tá de alguma forma, o Luthor, ele é Lilia, o nome dela, tá aqui, ó, Lilia. Ele nunca dá ponto sem nó, tá? Ele é pura e simplesmente mal e calculista, tá? Mais uma vez reforçando aqui que ele sempre tem mulheres na equipe dele. Essa tal de Lilia faz parte da equipe dele. Parece que ela tem muito interesse sobre ele. Não lembro dela em outras histórias, a gente vai ver no futuro, tá? E esse arco aqui dessa história sobre terrorismo com esses dois núcleos, ele continua aqui em Sabotagem Científica, que a gente começa obviamente com o Dr. Hamilton. Muito bem, pessoal, a conclusão desse pequeno arco aqui, ela traz na verdade uma espécie de origem do Professor Hamilton, tá? Não há nenhuma tratativa aqui sobre aquele núcleo da Lois Lane, e não dá nenhuma conversa sobre a questão do soro da mãe dela e tal, mas fala, conforme eu disse, da origem do Professor Hamilton, tá? Ele é um inventor, ele teve uma empresa quebrada, né? Ele tentou vender a invenção dele para LexCorp, não conseguiu. O Lex Luthor passou a perna nele, tá? Humilhou ele. Ele tentou vender também a invenção dele, aquele campo de força, tá? Para uma outra empresa, mas ele não conseguiu porque sabotaram a apresentação dele, tá? E uma pessoa morreu. Ele se tornou um fugitivo, por isso que ele chamou o Super-Homem para tentar mostrar para o Super-Homem a invenção dele. Tá? Ele acaba auxiliando o Super-Homem a derrotar aqueles terroristas que nós vimos, tá? Deixa eu mostrar aqui justamente o momento aqui, o Super-Homem enfrentando os terroristas, né? O Professor Hamilton, ele chega aqui, ele ajuda o Super-Homem a derrotar os terroristas, só que na verdade o que acontece, além dessa ajuda do Professor Hamilton, o Super-Homem fica muito abalado porque os terroristas eles se suicidam dentro da máquina, né? Quando o Super-Homem consegue entrar dentro daquele robô minhoca lá horroroso, ridículo, os terroristas eles se matam, né? Por eles não serem pegos. Então a história deixa pendente aqui o que é Curuk, deixa pendente o que é essa tal dessa liga, né? A história acaba ficando muito fraca e muito rasa, tá? O Hamilton ele acaba sendo preso, né? E aí a história, na verdade, é o Hamilton narrando para um guarda de dentro da prisão tudo o que aconteceu. A maneira, o texto até que ele fica legalzinho, só que as ideias aqui elas são todas muito pobres, porque elas deixam o leitor repleto de dúvida. E a arte do Jerry Ordway, eu não sei, cara, me parece que ela não está bem trabalhada. Ele está longe da melhor fase dele aqui, tá? Como artista nessa edição aqui, as imagens estão meio borradas, eu não sei se é uma questão da nossa edição nacional aqui, mas ele não consegue, ele passa bem as expressões faciais, mas a arte está borrada, não está legal,
sabe? Não sei se é a questão da conversão para o formatinho, o que é, são poucas artes como essa aqui do Super-Homem usando a visão de calor que ficam totalmente nítidas, sabe? Geralmente quando o Super-Homem está de longe e outros personagens estão de longe, eu acho que não fica legal, fica meio borrado, entendeu? Mas enfim, a história do Hamilton, a origem do Hamilton é uma origem de fracassos, né? Ele é porque ninguém dá ouvidos para ele, né? Ele é um cara que ele é ignorado pela população. Ele até tem um embate ideológico aqui com o Super-Homem no final da história, né? O Super-Homem vence, né? Se machucando muito para salvar o próprio Hamilton, né? E o Hamilton vai para cadeia, né? A gente vai voltar, o Hamilton ele vai se tornar um cientista regenerado, a gente vai voltar a ver muita coisa do Hamilton no futuro, mas o início dele é esse bem ruinzinho, cara. Olha o final dele aqui. Não, eu não falei nada. Porque todo mundo ignora ele. A história dele ele contou toda pro guarda aqui da prisão e o guarda ignorou ele também. Todo mundo ignora o Hamilton, tá? Essas são as duas histórias, pessoal, dessa dupla aí, Marv Wolfman e Jerry Ordway. E essa estreia, nossa, não foi nada boa. Eu acho essa história bem ruim, bem fraca. A gente vai voltar a ver essa revista aqui no próximo vídeo sobre o Super-Homem, só que a gente vai voltar numa história do John Byrne, tá? Que vai ser essa aqui. Beleza, pessoal? Me digam aí o que vocês acham dessa dupla criativa, que é muito boa, tá? Os dois são muito competentes, tanto o Ordway quanto o Marv Wolfman. Mas me digam o que vocês acharam da estreia aí. Essa revista é importante porque ela traz a estreia da Cat Grant e ela traz também a estreia do Professor Hamilton nas histórias novas aqui do Super. Beleza, pessoal? A gente se vê mais pra frente. Até lá, um abraço.